Bem, o tipo de controle de jornada são vários, e ele é obrigatório para qualquer empresa com mais de 10 empregados. Ele pode e continua a ser possível o registro manual, que é o livro de ponto, o ponto mecânico daquelas máquinas e tem o cartãozinho de ponto dos trabalhadores. O ponto eletrônico, ele foi permitido a partir de 1989. Mas nenhuma empresa é obrigada a usar ponto eletrônico. É uma opção da empresa. Nem na época 1989, nem agora, é obrigada, nenhuma empresa é obrigada a usar. Lembrar que quando foi permitido isso, 1989, nós ainda usávamos, vocês devem lembrar, formulário contínuo em computador. Eram aquelas listas enormes que ficavam em zigue-zague na máquina, com uma linha verde, uma linha branca. Os computadores ainda usavam os disquetes, que nem existem mais hoje em dia nos computadores, e não se sabia como seria esse ponto eletrônico, como as máquinas seriam desenvolvidas. Havia um desconhecimento pela rápida mudança da internet, rápida mudança da eletrônica no país. Existem ainda e continuam a existir as especificidades do trabalho que é exercido fora da empresa. O que é fora da empresa, ele não precisa de ter ponto eletrônico, ele não precisa de ter cartão de ponto ou de ter registro manual. O trabalhador que trabalha fora ou que trabalha na sua casa, como existe hoje em dia o trabalho eletrônico que você faz em casa, ele pode ser controlado, quando é necessário, por papeleta ou ficha de serviço externo que o próprio trabalhador preenche. Então, há uma segurança nisso e um controle também da empresa. E mais ainda existe o ponto por exceção, onde qualquer chefe de departamento ou gerente ou qualquer pessoa que tenha uma gratificação que seja 40% a mais do que o trabalhador normal, que o salário normal daquela sua empresa, ele também está eximido de controle de ponto. Então, continua essa grande flexibilidade no controle da jornada. Ela é necessária, é para a segurança jurídica, tanto do trabalhador como da empresa. A legislação do controle eletrônico de ponto, ela não foi um desejo do Ministério do Trabalho. Não foi o ministro Carlos Lupe que resolveu implantar isso em 2009. Ela era uma determinação da lei 7.855 de 1989. Ela dizia literalmente que o controle de ponto por sistema eletrônico seria implantado conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Por que o Ministério do Trabalho não as expediu naquela época? Por causa do desconhecimento do que o futuro iria nos levar. E, realmente, as mudanças foram enormes, desde aquela época do formulário contínuo a hoje em dia, que o controle eletrônico existe e é passível, e outras formas são imaginadas, que eram inimagináveis naquela época. A legislação teria que acompanhar essa mudança. Se ela tivesse sido imposta lá naquela época, ela teria que ser atualizada praticamente a cada 6 meses. A cada 6 meses nós temos novos sistemas, novas possibilidades de uso da eletrônica. Então, o objetivo da lei era permitir a modernização do controle de ponto. A lei foi muito oportuna naquela época, permitindo agilidade no apontamento e a real apuração de faltas e das horas extras. Mas o que nós encontramos? Nós, a sociedade, não é só o fiscal do trabalho, todos nós vimos que os equipamentos que foram construídos, não os empregadores, mas todos os equipamentos são passíveis de fraudes, são chamados passíveis de correção.